Simbora, pessoal, vamos continuar aqui. Estamos agora com o nosso amigo Homero na gravação aqui nas picapes, não é isso aí, Homero? Vamos embora, vamos juntos. Então, gente, vamos falar agora continuar falando do direito à convivência familiar e comunitária, um direito fundamental, e agora vamos falar dessa colocação em família substituta de crianças e adolescentes quilombolas ou indígenas. O ECA, ele trouxe uma proteção especial a esse grupo de crianças e adolescentes, uma vez que eles têm uma cultura própria, uma tradição própria e que merece ser respeitada pela tradição não indígena e pela tradição não quilombola. Ou seja, os órgãos públicos, o Poder Judiciário e o Poder Executivo, eles precisam respeitar essas especificidades da cultura indígena e da quilombola, inclusive quando vai colocar essas crianças e adolescentes em família substituta. E aí o artigo 28, parágrafo 6º, ele traz 3 especificações em relação à colocação da criança e adolescente em família substituta. Primeiro, você deve dar prioridade a colocar essa criança e adolescente no seio da própria cultura, da própria comunidade, da própria tribo daquela criança ou daquele adolescente. Então, ó, se um pai ou uma mãe indígena ou quilombola espanca, estupra aquela criança ou aquele adolescente, e essa criança ou adolescente vai sair desse seio familiar, vai ser colocado numa família substituta, deve-se dar prioridade a que se coloque numa outra família, mas também daquela mesma comunidade, para evitar um choque de cultura, ok? Como a gente já vem falando aqui, a colocação em família substituta já é um ato muito invasivo na vida dessa criança e desse adolescente. Então, para diminuir esse impacto, deve-se dar prioridade a colocar na mesma comunidade, na mesma tribo, ok? Fora isso, deve ser respeitada a sua cultura, a sua tradição. Então, se aquela comunidade indígena tem uma prioridade para essa criança ou esse adolescente ficar com as mães, ao invés de ficar com os pais, então deve-se dar essa especificação, deve-se dar prioridade a isso. Então, vamos imaginar, a comunidade indígena X, quando ela só aceita quando se coloca a pessoa em guarda, tutela ou adoção de uma outra família, só aceita se for para uma mãe solteira. Se tem essa especificação dessa comunidade indígena, o órgão público, o Poder Judiciário, o Poder Executivo deve respeitar isso, ok? Só a título de exemplo. Então, deve respeitar essa identidade cultural, social e essas tradições, ok? Além disso, deve-se ter a intervenção de um órgão público federal que cuida dessa temática, ou seja, da FUNAI. A FUNAI deve, no caso das comunidades indígenas, deve ser ouvida no caso de colocação em família substituta, bem como deve ser ouvido também um antropólogo. Então, ó, são 2 tipos de profissionais específicos que devem ser ouvidos nesse processo de colocação em família substituta de quilombola ou indígena. Deve ter um antropólogo e deve ter o órgão federal responsável por cuidar desse público específico, ok? Então, lembra disso na prova. São esses 2 atores que devem estar presentes nesse momento, beleza? Então, são 3 detalhes que são cobrados na prova em relação a esse público. Primeiro, deve respeitar a cultura e tradição. Segundo, deve se colocar na mesma comunidade, preferencialmente, não obrigatoriamente, mas assim, preferencialmente, prioritariamente. Se não der para colocar, ok, não coloca, mas prioritariamente. Cuidado que na prova não fala necessariamente, é só prioritariamente, tá bom? E por fim, tem que tem que ser ouvido o órgão federal responsável por cuidar dessa comunidade e também um antropólogo, beleza? Vamos fazer questões? Joga aí na tela, Homero. Simbora! É uma questão também da OAB,
como a gente vem falando, a prova da OAB todo ano cobra o Estatuto da Criança e do Adolescente, então naturalmente a gente vai fazer mais questões da OAB, principalmente porque são questões mais recentes, tá bom? Então ele diz assim, ó, a Declaração Universal dos Direitos da Criança reconhece como necessário ao desenvolvimento completo e harmonioso das crianças e dos adolescentes a necessidade de cuidados em um ambiente de afeto e de segurança moral e material, o que prioritariamente deve ocorrer na companhia e sob a responsabilidade dos pais. Mas, em circunstâncias excepcionais, a criança ou o adolescente podem ser confiados às chamadas famílias substitutas. A respeito da colocação de criança ou adolescente em família substituta, segundo os termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a afirmativa correta. Ele vem, letra A. O ECA disciplina procedimento específico para a colocação em família substituta de criança ou adolescente indígena. Vê o que a gente acabou de falar aqui, né? Presente no parágrafo 6º do artigo 28. Que requer obrigatoriamente a intervenção e oitiva de representantes de órgão federal responsável pela política indígena e de antropólogos. Correto, né? Está lá previsto no artigo 28, parágrafo 6º. Além disso, tem que ter o respeito à identidade social e cultural e deve dar prioridade a colocar essa criança ou adolescente no seio de sua comunidade, beleza? Não só isso é aplicado aos indígenas, mas também aos quilombolas. Vamos lembrar que o ECA traz esse tratamento específico não somente aos indígenas, mas também aos quilombolas. A questão não fala que é exclusivamente dos indígenas, mas eu só estou lembrando isso para vocês e se ocorrer uma outra questão, tá bom? Então, letra A correta é a letra que a gente marca. Vamos ver a letra B? Ele diz, a criança ou adolescente será prévia e necessariamente ouvida pela equipe interprofissional no curso do processo, dispensando-se o consentimento da criança ou adolescente que será substituído pelo parecer da equipe. Gente, o parágrafo 1º, a gente falou muito no bloco anterior, o parágrafo 1º do artigo 28, ele diz que é sempre que possível esse infante vai ser previamente ouvido pela equipe interdisciplinar. E o adolescente vai ser necessariamente ouvido na audiência. Então, cuidado com essa pegadinha de prova. Sempre que possível, ele vai ser ouvido pela equipe interdisciplinar. E o adolescente, o maior de 12 anos, ele vai ser necessariamente ouvido na audiência, ok? Então, pela equipe interdisciplinar, é sempre que possível, beleza? De acordo com o seu desenvolvimento e grau de compreensão. Já em relação ao adolescente, em audiência, necessariamente ele tem que ser ouvido para se colocar numa família substituta, beleza? Ok? Então, letra B está falso, porque ele diz que se dispensa o consentimento da criança ou adolescente que será substituído pelo parecer da equipe, ok? Então, falso. E ele também diz aqui que é necessariamente ouvida pela equipe, que não é necessariamente, é sempre que possível. Letra C. A colocação da criança ou adolescente em família substituta, por ser de caráter provisório e precário, exime o guardião ou o tutor dos deveres de companhia e guarda, que poderão ser transferidos a terceiros. Gente, está errada essa questão, porque o guardião ou o tutor, eles estão obrigados à prestação dessa assistência material, educacional e moral, ok? Isso está lá previsto no artigo 33. E também cabe a eles se opor contra terceiros, inclusive contra os próprios pais, tá bom? Beleza? Cuidado com isso. Então, tá errado aí a letra C. E vamos lembrar que essa tutela, ela implica necessariamente o dever de guarda, como diz o parágrafo único do artigo 36. Então, errado a letra C. Não é que exime, beleza? Letra D.
A guarda e a tutela são as únicas modalidades de colocação da criança em família substituta. Gente, para logo aí. É verdade isso? Lógico que não. Está faltando o quê? A adoção, Alexandre. Exatamente, está faltando a adoção, como diz o artigo 28. Então, ele diz que é a única? Não. A única não. Falta também a adoção, que pode ser nacional ou estrangeira, sendo a adoção medida de colocação em família substituta. Em família definitiva, não em família substituta. A adoção é uma medida definitiva, é uma medida excepcional e irrevogável, e excepcionalmente ela pode ser colocada em forma, na modalidade internacional. Vamos lembrar que para colocar uma criança ou adolescente em família substituta na modalidade internacional, só cabe nessa medida, nessa modalidade de adoção, não cabendo para a guarda nem para a tutela, ok? Para se evitar o tráfico de criança, para se evitar o sumiço dessa criança, ok? Porque a adoção, a guarda, volta aqui para mim, Homero, a guarda e a tutela são provisórias, então a guarda e a tutela não é definitiva como a adoção, ok? Então, cuidado com isso, porque os pais podem estar somente com a suspensão do poder familiar e ter sido dada a tutela. Então, se fosse permitida a tutela internacional, esse estrangeiro poderia levar essa criança e nunca mais voltar. E aí, para retornar ao país de origem? Ia ser complicado, né, Homero? Ia ser bronca, né? Já é difícil aqui no Brasil, imagina a pessoa fora do país, então fica cada vez mais difícil. Então, só com a adoção é que é permitido se colocar numa família estrangeira, ok? Vamos ver outra questão? Do nono exame da OAB, também da banca FGV. A anterior também é da banca FGV. A respeito da família substituta, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a afirmativa correta. Letra A. A colocação em família substituta de maior de 12 anos de idade far-se-á mediante consentimento do menor, colhido em audiência. Perfeito, está lá no parágrafo 2º do artigo 28, falamos aqui, e sempre que possível, ele vai ser ouvido pela equipe interdisciplinar. Vamos lembrar disso, tá bom? Então, corretíssimo é a letra que a gente marca. Letra B. Os grupos de irmãos serão sempre colocados sob adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta. Sempre, olha, cuidado com essas palavras fortes, né? Como sempre, nunca, jamais. Isso, em prova de concurso, na maioria das vezes está errado. Você pode nem saber a questão, mas na maioria das vezes isso está errado. E não é diferente nesse caso. O que é que a gente falou? Preferencialmente vai se colocar os grupos de irmãos na mesma família, ok? Volta aqui para mim, Homero. Na mesma família, preferencialmente. Por quê? Se houver briga demais entre esses irmãos, se houver um caso de ameaça à própria integridade física ou moral de um dos irmãos por conta que o outro ameaça, ou porque já espancou, ou porque já estuprou, cometeu qualquer outro tipo de abuso, então não vai ser seguro colocar ambos na mesma família. Então, sempre não, excepcionalmente. Então, excepcionalmente não, perdão. Sempre que possível, né? Dando-se prioridade, mas não absolutamente sempre, ok? Falso está lá no parágrafo 4º do artigo 28. Letra C, a colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional. E aí, tá certo até aqui? Tá. É medida excepcional. Somente admissível na modalidade de tutela, aí ficou falso. Qual a modalidade, gente? Qual é? Qual é, Homero? Na de adoção. Homero chega, deu um grito aqui. Muito bem, Homero. É isso aí. Na modalidade de adoção. Lembrando que essa adoção internacional é uma exceção da exceção.
beleza? A prioridade, quando a gente está falando de adoção, é você buscar famílias do Cadastro Nacional de Adoção, ou seja, de famílias brasileiras, beleza? Para, como a gente sempre fala, para se evitar o choque de cultura, esse choque de valores, ok? Tentar diminuir esse impacto na vida dessas crianças ou adolescentes. Então, isso está lá no artigo 31, ok? Vamos ver a letra D. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, ok? Até aí correto, né? Sendo esta limitada pela situação jurídica da criança ou adolescente. Falso, o artigo 28 diz que, independentemente da situação jurídica da criança, poderá se colocar ela em uma família substituta, ok? Então, ou numa entidade de acolhimento, beleza? Então, falso, a letra D, de acordo com o artigo 28 do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos falar agora especificamente sobre a guarda. Volta aqui para mim, Homero. Então, ó, gente, vimos que a guarda, assim como a tutela e a adoção, é uma das formas, uma das modalidades de colocação em família substituta. Ela acontece sempre que os pais não puderem exercer esse poder familiar. Quando esse terceiro está com a guarda, há a quebra da titularidade do poder familiar dos pais? Não há quebra da titularidade. Há a suspensão desse exercício do poder familiar. Mas essa suspensão significa que os pais não vão ter mais nenhuma responsabilidade para com os seus filhos? Também não, como a gente está falando, é uma suspensão. O dever de prestar alimentos, de prestar carinho, vai permanecer. A pessoa pode estar com a guarda por diversos motivos. Um terceiro pode estar com a guarda por diversos motivos. É porque os pais tiveram que fazer um trabalho fora e não pôde levar a criança ou adolescente, porque os pais estão em coma, porque enfim, sofreram algum acidente de trânsito ou algo do tipo. Então, a guarda, ela é temporária, ok? A guarda, ela vai ser uma medida de colocação de família substituta temporária. Essa guarda obriga esse terceiro a prestar uma assistência material, moral e educacional. Esse terceiro, ele vai exercer esse poder familiar, vamos dizer assim, podendo inclusive se opor a terceiros, inclusive contra os pais. Então, vamos imaginar que os pais estão com o poder familiar suspenso porque tramita um processo de investigação de espancamento dos pais contra os seus filhos. E aí ainda não se tem provas da materialidade, mas na dúvida, liminarmente, o juiz ele concedeu essa guarda. Então, nesse caso, o guardião, ele pode, inclusive, exercer esse poder, inclusive, contra os próprios pais, ok? Ele pode exercer esse poder de guarda, inclusive, contra os pais. E ele tem que dar essa assistência moral, material e educacional. Então, essa guarda, ela serve para, inclusive, regularizar uma situação de fato. Muitas vezes, a pessoa está com aquela criança ou aquele adolescente por muito tempo e não vai no judiciário, não entra com ação específica, mas depois precisa entrar com essa ação específica para garantir um direito dessa criança ou desse adolescente. Então, essa ação de reconhecimento dessa guarda, ela vem para reconhecer essa situação de fato que existe entre essas pessoas, ok? Outro ponto importante é que existem 4 espécies de guarda. Existem 4 espécies de guarda.
A guarda de fato, joga aí na tela, Homero. A guarda de fato, que é quando o judiciário ele simplesmente vai reconhecer com quem está aquela criança ou adolescente por muito tempo, que foi criado, foi cuidado, recebeu carinho e afeto. Ela vem regulamentada pelo artigo 33, parágrafo 1º, mas, na verdade, o ECA não considera um tipo de guarda, uma espécie, mas é uma finalidade da guarda de direito. Né? A doutrina fala isso muito. A guarda, de fato, ela não é uma espécie em si, mas sim uma finalidade da guarda de direito, para regularizar o que na vida real acontece, que a pessoa está cuidando daquela criança ou daquele adolescente. A guarda provisória, ela vai ocorrer, como a gente acabou de falar, quando o juiz, ele liminar ou incidentalmente numa ação cautelar, né? Ou então numa ação direta, né? Ele pode conceder provisoriamente essa guarda, ok? Durante um processo de tutela ou um processo de adoção, então está tramitando lá o processo de adoção. O processo de adoção pode demorar muito, a depender da complexidade do caso. Então, essa criança ela vai precisar ter alguma pessoa que se responsabilize por ela. Então, durante o processo de tutela ou durante o processo de adoção, a parte interessada poderá requerer liminarmente o exercício dessa guarda dessa criança ou desse adolescente, ok? A guarda permanente é uma medida excepcional deferida fora dos casos de tutela e adoção para atender uma eventual ausência dos pais ou responsável ou outra situação peculiar. Então, imagina que esses pais, eles estão em coma, né, numa situação de uma doença grave, então pode-se requerer essa guarda permanente, ok? Mas ela é excepcional porque essa guarda, ela pode ser a qualquer tempo, ela ser derrubada. Ela pode ser a qualquer tempo retirada e retornar o poder familiar dos pais biológicos, ok? Então, a guarda não é uma medida que pretende ser definitiva. O que é que pretende ser definitivo? A adoção. A adoção é uma medida, sim, definitiva. Então, se você conhece alguém que tem um interesse de regularizar a situação que tem, porque cria uma criança ou adolescente há muito tempo, a ação correta não é uma ação de guarda, a ação correta é uma ação de adoção, né? Porque muita gente faz o que a gente chama da adoção à brasileira, né? Fica cuidando da criança sem regularizar isso juridicamente. Isso é muito ruim, viu? Porque traz, inclusive, problemas se essa criança ou adolescente quiser viajar, quiser se matricular numa escola, ela vai ter dificuldades por conta da falta de regularização desse exercício desse poder familiar, beleza? A guarda especial é o acolhimento estimulado pelo poder público, é aquela que a gente falou, é feita pelas instituições ou por aquelas famílias que se colocam à disposição de cuidar dessas crianças e desse adolescente. Ela vem prevista no artigo 34 e são programas muito bonitos, muito importantes para garantir uma vida digna a essas crianças e adolescentes. Então, são famílias que se colocam à disposição para realizar um programa de acolhimento familiar e ficar com essa guarda provisória da criança ou do adolescente, enquanto essa criança não é adotada ou não retorna ao poder familiar dos pais, né? Que pode ter tido essa suspensão desse poder familiar. Uma pergunta de prova, é possível a guarda previdenciária? Ou seja, você dizer, acontece muito, por exemplo, o avô fica com a guarda do neto somente para quando ele falecer,
o neto ter o direito à pensão por morte, né? Porque o neto é dependente e tal, é menor de 18 anos. É possível isso? Não é possível, certo? Então, para não se estimular um desvio da finalidade da guarda. Agora, se realmente os pais morrem, ou então os pais são destituídos do poder familiar, porque estão espancando, e o avô requer a guarda e entra com esse... e aí o avô morre e o interessado entra com esse pedido de pensão por morte, porque era dependente, aí é outros 500. Agora, não pode, por exemplo... Os pais estão no livre exercício do poder familiar e faz uma falcatrua com o sentido de burlar o INSS, no sentido de ganhar só a pensão por morte, né, do avô que está prestes a morrer. Isso não pode. Isso tem, inclusive, decisão do STJ, tem aí no RESP 696204, né? Isso é vedado na nossa jurisprudência e é vedado, inclusive, no parágrafo 3º do artigo 33, ok? Então, a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente para todos os fins, e inclusive previdenciário, mas o STJ diz que não se pode se valer desse instrumento para burlar o INSS. O pessoal é muito criativo, né, Homero? O pessoal E o pior é que eu já ouvi essa história, viu? De gente... já ouvi essa história. Gente conhecida minha veio me questionar. Alexandre, ó, vê só, eu queria ver para minha mãe, né, ficar com a guarda dos meus filhos, porque assim, ela já está prestes para morrer e tal, e aí quando ela morrer, a gente fica com a pensão por morte, vê? Porque os pais são de maior, né, tem trabalho, tem um emprego, aí quer ganhar dobrado, tá entendendo como é? É bronca, viu, gente? Então, não brinque não, o pessoal é muito criativo, é muito para burlar o brasileiro, é criativo demais. Mas não pode, o STJ já tem decisão consolidada nisso, ok? Vamos falar agora sobre a tutela. A tutela, como a gente falou, é uma das formas de colocação em família substituta e ela ocorre em 3 situações. Quando há a morte dos pais, então houve a morte dos pais, então é possível ter essa... uma pessoa, um interessado, requerer essa tutela. Se eles estiverem ausentes, então... participou de alguma guerra ou caiu de um avião e o avião não foi encontrado ainda e não se sabe onde ele se encontra, então sumiram, deu alguma doida na cabeça e sumiram, então se estão ausentes, ou então no caso de perda ou suspensão do poder familiar. Então são 3 possibilidades: perda ou suspensão do poder familiar no caso de morte dos pais ou então no caso de ausência. Quando se concede a tutela, se concede esse exercício desse poder familiar nos termos da guarda, né? Ou seja, inclusive o tutor poderá se opor contra qualquer outro terceiro, ok? Então ele pode se opor contra qualquer outro terceiro e todo dever que é inscrito em relação à guarda também é inscrito em relação ao tutor, beleza? Esse tutor vai administrar os bens do infante, então imagina um tutor de uma criança que é super famosa e é rica, então esse tutor ele vai inclusive gerir esses bens. Não pode esse tutor dilapidar esses bens, sob pena de, inclusive, ele poder perder essa tutela, ok? Ele pode, inclusive, perder essa tutela, beleza? Quando essa criança ou adolescente completa os 18 anos, a tutela se encerra, ok? Então, a tutela, ela vale até os 18 anos. Por quê, Alexandre? Porque quando a pessoa completa os 18 anos, ela é maior de idade, não precisa de ninguém para responder pelos seus atos. Inclusive, pode celebrar contratos, tem a sua vida civil totalmente liberada para fazer o que bem entende. Não é isso, Mero? É isso aí, depois de 18 anos, né,
Já pode tudo, né? É isso aí. No próximo bloco a gente fala sobre a adoção.